Olá, fonoamigos! Meu nome é Mayara Lins, sou branca, tenho cabelo castanho longo e tenho olhos puxados. Eu faço parte da monitoria das disciplinas de voz do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN e nesse novo episódio do nosso podcast de revisão, eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da voz do adolescente. Todos nós podemos concordar que a adolescência não é uma fase muito fácil. Essa é uma fase de muita mudança. E são mudanças bastante complexas, marcadas por transições relacionadas ao desenvolvimento mental, social e físico de um indivíduo. Na puberdade, nós podemos acompanhar alterações anatômicas endócrinas que promovem a modificação dos mais diversos sistemas corporais do ser humano. Dentre eles, o aparelho fonador é um dos que mais sofre modificações. Como vocês têm visto em sala de aula, a voz muda ao longo do tempo, sofrendo aí alterações fisiológicas importantes em cada fase da vida de um indivíduo. No caso da adolescência, não é diferente. Quando a gente pensa na adolescência, nós podemos pensar na descida da laringe e no seu aumento no diâmetro antero-posterior, no crescimento das cavidades de ressonância, no crescimento da traqueia, dos pulmões e até no alongamento do pescoço e do tórax. A nível de prega vocal, nos homens, as pregas vocais podem crescer até 1 centímetro, enquanto que nas mulheres, esse crescimento dificilmente passa de 4 milímetros. Nessa fase, por volta dos 15 anos de idade, as camadas da lâmina própria já se diferenciam e o ligamento vocal se encontra maduro. É importante dizer que tudo isso acontece de uma maneira constante, porém não homogênea. Então, esse processo de transformação da laringe infantil em uma laringe adulta acaba ocorrendo em conjunto a um impacto vocal bastante relevante. Muda vocal é o termo utilizado para se referir aos processos naturais de mudanças vocais. É um momento de grande importância, em que o adolescente passa a construir de uma maneira mais sólida a própria identidade. Isto considerando, é claro, que na infância não existiam grandes diferenças entre a voz do sexo feminino e a voz do sexo masculino. A voz, nessa perspectiva, pode ser encarada como uma impressão digital. Ela é única e individual. No menino, a muda vocal ocorre entre os 13 e 14 anos. Então, nessa fase, a gente observa a diminuição da frequência fundamental, o decréscimo de 1/8, acompanhada de rouquidão, de muita instabilidade e ainda de flutuações. Enquanto que na menina, a muda vocal ocorre entre os 12 e 14 anos e apresenta modificações na voz não muito acentuadas, com uma pequena diminuição da frequência fundamental, que pode ocorrer aí um decréscimo de 2 a 4 semitons. Por conta das alterações vocais mais acentuadas nos meninos, sentimentos de vergonha ou insatisfação sobre a própria voz podem ser despertados. Uma das dúvidas mais frequentes no que diz respeito ao processo de muda vocal se refere ao seu término. Muita gente me pergunta, mas Mayara, quando é que a muda vocal ela termina, Eu vou citar aqui para vocês alguns indicadores do fim desse processo. Podemos citar, por exemplo, o aumento da estatura física do indivíduo, o aumento da laringe, o aumento das pregas vocais e ainda o crescimento de pelos nos órgãos genitais, nas axilas e na face. Todos esses são indicadores do fim desse processo. São muitos acontecimentos em uma fase só, gente? Por isso, vocês têm que estudar para além desse material, para além desse podcast. Sempre leiam os materiais disponibilizados pela professora, e orientados por ela. Mas é isso. Eu acho que esse episódio vai ficando por aqui. E até mais, fonoamigos!